Já reparou como algumas pessoas parecem ter um controle quase que mágico sobre o ambiente ao redor, sem precisar dizer uma palavra? Elas não gritam, não imploram, simplesmente se afastam e, de repente, tudo muda. A energia do lugar muda e as pessoas começam a refletir, a buscar o que perderam, a sentir a falta de algo. Agora imagine se você fizesse o mesmo. Deixasse de reagir automaticamente a tudo. Escolhesse o silêncio ao invés da resposta impulsiva. Optasse pelo recuo ao invés de uma explosão. O que você acha que aconteceria? É exatamente aí que está o ponto. Quando você para de estar sempre disponível emocionalmente, fisicamente ou psicologicamente, o mundo ao seu redor parece entrar em crise, porque as pessoas estão acostumadas a te controlar pelas suas reações, pelos seus impulsos, pela sua previsibilidade. Mas no dia em que você decide se afastar, tudo muda. E quem pensava que te conhecia, percebe que, na verdade, nada sabe de você. Carl Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos ajudar a entender melhor quem somos. Pense nisso. Quando você se torna inacessível, quem é que se desespera? Quem fica irritado? Quem tenta te provocar só para tirar alguma reação sua? Isso revela mais sobre os outros do que sobre você. E mostra também o quanto você ainda está sendo manipulado sem perceber. Você acaba se entregando demais para agradar, manter a paz ou evitar perder pessoas que, no fundo, nunca estiveram realmente ao seu lado. E a cada sim forçado, a cada resposta rápida ou reação emocional, você vai entregando um pedaço da sua energia. No final do dia, o que sobra? Cansaço, frustração e um vazio difícil de explicar. Sabe por quê? Porque você tem se colocado demais à disposição de quem não merece nem um minuto do seu silêncio. Este vídeo não trata de se afastar de alguém, mas sim de priorizar a si mesmo. É sobre aprender aquilo que Jung chamou de individuação, o processo de se tornar uma pessoa inteira, verdadeira, completa. E esse caminho começa quando você percebe que o silêncio pode ser mais forte do que 1000 argumentos, que recuar com consciência e não por medo é um ato de força. Por isso quero te fazer uma pergunta, olhando nos seus olhos. Por quanto tempo mais você vai permitir que as emoções dos outros controlem você? Por quanto tempo ainda vai reagir como um fantoche? Toda vez que alguém tocar na sua ferida, talvez seja a hora de cortar esses fios, de se retirar, de se tornar um mistério. Porque quando você deixa de estar disponível o tempo todo, tudo ao seu redor começa a mudar. Desde pequeno te ensinaram a estar sempre presente, a responder rápido, a agradar, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. Você foi condicionado a acreditar que seu valor está na sua disponibilidade. Mas quero te contar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Essa disponibilidade excessiva não é uma virtude, é uma prisão. Enquanto você achar que precisa estar acessível o tempo todo, emocionalmente ou de qualquer outra forma, continuará sendo manipulado, drenado e esquecido assim que deixar de ser útil. Sabe por quê? Porque estar sempre disponível te torna previsível. E tudo que é previsível vira uma ferramenta nas mãos dos outros. Começam a te usar como um botão de emergência emocional. Eles apertam quando precisam de atenção, de alívio ou validação. Depois, te deixam na prateleira e você nem percebe. Está preso na ilusão de que, se estiver sempre disponível para os outros, alguém também estará disponível para você. Mas o mundo não funciona assim. Carl Jung falou sobre a persona. Aquela máscara que usamos para sermos aceitos, amados e reconhecidos. E é essa máscara que faz com que você esteja excessivamente disponível. Você diz: está tudo bem mesmo quando está sufocando. Responde mensagens imediatamente, mesmo cansado. Se explica, se justifica, se defende, como se tivesse algo a provar ao mundo. Mas a verdade é que quanto mais você se coloca no palco dos outros, mais você desaparece do seu próprio palco. Estar sempre disponível parece uma forma sutil de se abandonar, uma busca constante por aprovação, uma tentativa de evitar rejeições e controlar a imagem que os outros têm de você. Mas esse controle tem um preço, e esse preço é a sua paz interior.
Você usa sua energia vital como se ela fosse sem fim, mas a realidade é que ela é limitada, extremamente limitada. As pessoas que querem que você esteja sempre à disposição, na verdade, não querem você de verdade. Elas desejam o que você oferece: validação, companhia, distração, conforto emocional. E quando você muda, impõe limites ou para de reagir, essas mesmas pessoas se irritam, te acusam ou te chamam de estranho. Não é porque você mudou, mas porque deixou de ser útil para elas. E aqui vem um ponto mais cruel. Quanto mais disponível você é, menor é o seu valor. O que é excessivamente abundante acaba virando algo descartável, como um trapo emocional. Ninguém respeita aquilo que não precisa conquistar. Ninguém valoriza o que está sempre lá. Então pare por um momento e reflita. Quem realmente merece o seu tempo? Quem merece sua atenção, sua presença, seu silêncio? Mas antes de responder, é importante entender algo fundamental. Por que reagimos tanto? Por que cedemos tão facilmente? Qual é o motivo por trás desse desejo quase automático de agradar, justificar ou responder? A resposta está naquilo que Carl Jung chamava de energia psíquica. Sua energia é tudo o que você tem. Se você não aprender a protegê-la, alguém vai usá-la contra você. Você já pensou nas projeções que os outros fazem sobre você? E como isso te incomoda profundamente? Estamos entrando em um território delicado, o da manipulação silenciosa. Em breve, vamos entender como pessoas oportunistas se alimentam da sua energia e como sua indisponibilidade pode desarmar esses jogos. Prepare-se para encarar de frente aqueles que sempre te drenaram sem perceber. Você acha que está no controle, que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais sombria. Muitas das suas respostas emocionais são programadas, e quem entende isso consegue manipulá-lo com facilidade. Pessoas oportunistas não precisam gritar ou ameaçar. Elas apenas tocam nos seus pontos fracos, e você reage sempre. Carl Jung chamou isso de projeção, um mecanismo pelo qual as pessoas projetam nos outros aquilo que não conseguem enxergar em si mesmas. Mas há outro aspecto dessa dinâmica que poucos percebem. Enquanto os outros projetam em você, você também acaba sendo o receptáculo dessas imagens. E quanto mais emocionalmente aberto você estiver, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquele amigo que só procura você quando está em crise? Ou aquele parceiro que sempre precisa que você salve o dia? Ou ainda, aquela pessoa que te elogia apenas enquanto for útil? Nada disso acontece por acaso. Eles não estão realmente se relacionando com você, mas com a imagem que construíram de você, com o papel que você aceitou desempenhar. E por que você aceita? Porque tem medo. Medo de decepcionar, de não ser amado, de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece com gritos ou imposições, mas no silêncio carregado de culpa. Quando você sente que deve algo ao outro, que precisa estar sempre disponível, ajudando mesmo que isso te destrua por dentro, aí está o ponto principal. O manipulador não precisa te controlar diretamente. Ele só precisa que você continue reagindo da mesma forma. Mas, quando você decide parar de reagir, o jogo desmorona. Quando passa a dizer não, responder em silêncio ou se afastar sem justificativas, as projeções deles começam a cair por terra. A máscara que colocaram em você se solta. Isso deixa as pessoas muito desconfortáveis, porque agora elas não sabem mais quem você realmente é. E pior ainda, são obrigadas a confrontar a si mesmas. Nem todo mundo está preparado para isso. Sua indisponibilidade se torna uma ameaça, pois obriga os outros a olharem para seu próprio vazio. O silêncio que você oferece revela o barulho interno que eles tentam evitar a todo custo. E aí vem o ataque, as críticas e o drama emocional. Não porque você esteja errado, mas porque você deixou de ser um espelho conveniente para eles. Jung dizia: não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas tornando consciente nossa própria escuridão. Quando você se retira, quando deixa de alimentar esse ciclo, a sombra do outro começa a aparecer. Para quem sempre te usou como fuga, isso é insuportável.
Mas e quanto a você? Está preparado para suportar o desconforto de ser mal interpretado, rejeitado ou até atacado por se proteger? Você consegue encarar o silêncio que surge após uma ruptura? Porque é justamente nesse silêncio que nasce um novo tipo de poder. É sobre isso que vamos falar agora. O silêncio pode ser uma arma poderosa na psique humana. E como ele muda completamente a dinâmica entre você e o mundo, o poder do silêncio. Em um mundo barulhento, todos querem ser ouvidos, responder rápido, ganhar discussões inúteis e provar que estão certos, mesmo que isso custe sua paz interior. Porém, existe um poder pouco conhecido e ainda menos dominado, o poder do silêncio consciente. Não aquele silêncio da passividade ou da covardia, mas um silêncio estratégico, lúcido e brutalmente verdadeiro. Um silêncio que não é ausência de som, mas uma presença ampliada. Jung via o silêncio não como vazio, mas como solo fértil para a transformação interior. Quando você para de reagir às provocações externas, começa a observar com atenção. E ao observar, percebe padrões antes invisíveis, jogos de manipulação, ciclos de autossabotagem e repetições emocionais. O silêncio traz clareza. Essa lucidez é perigosa para quem deseja te controlar. Já notou como algumas pessoas entram em pânico quando você não responde ou desaparece sem explicação? Não é saudade, é a perda do controle delas sobre você. Enquanto você fala, ainda está participando do jogo. Mas quando decide ficar em silêncio, muda as regras e isso acaba desestabilizando quem se alimenta das suas reações. O silêncio verdadeiro não significa ficar sem falar, mas ter domínio sobre sua própria energia. É a decisão consciente de não se deixar levar pelo caos emocional dos outros. É escolher de modo intencional não entrar em batalhas que só te cansariam. Jung ensinava que o processo de se tornar quem realmente somos, a individuação, exige esse momento de retirada. Porque só no silêncio conseguimos ouvir nossa própria voz sem a interferência do mundo lá fora. Mas é importante lembrar, o silêncio tem um custo. Ele pode afastar pessoas que só valorizavam o papel que você desempenhava, fazer com que pareça incompreendido por quem só via suas projeções, ou até mesmo levá-las a te acusar de ser frio, distante ou arrogante. Tudo isso são reações de quem nunca quis encarar sua profundidade, apenas sua utilidade. A verdade difícil de aceitar. Quanto mais amadurecemos, mais seletivos nos tornamos com nossas palavras, pois entendemos que cada frase representa um investimento de energia e nem todos merecem acesso à nossa verdade. Às vezes, o silêncio não é uma fuga, mas uma demonstração de soberania. É a linguagem daqueles que já não precisam provar nada a ninguém. O silêncio incomoda porque força o outro a lidar com seus próprios pensamentos e barulhos internos. E essa desconfortável revelação diz muito mais sobre eles do que qualquer argumento seu poderia mostrar. Você não precisa justificar sua ausência. Ela se explica por si só, e quem se sente ameaçado por ela revela o quanto dependia do seu desequilíbrio para se manter. O silêncio tem o poder de reconstruir, mas o mais forte de todos não é aquele que perturba o outro, é aquele que reconstrói você mesmo. É o silêncio que te reconecta, com algo além da aprovação externa, devolvendo sua energia vital e te aproximando da sua essência. E é nesse espaço interno, livre das demandas alheias, que você começa a recuperar sua verdadeira força. Existe uma narrativa silenciosa, na qual você sempre assume o papel do compreensivo, do acessível, daquele disposto a ajudar. Jung compreendia que todo o processo de individuação passa pelo isolamento. Não um isolamento depressivo, mas um momento sagrado de recolhimento interior, onde você reaprende a ouvir sua própria voz sem a interferência do mundo exterior. É um tempo para reconstruir sua identidade, não baseada na opinião dos outros, mas no seu próprio centro. Quer um bom sinal do seu crescimento? Observe quem começa a se afastar quando você passa a ser mais reservado. Quem tenta te provocar quando você deixa de reagir? Quem te acusa de ter mudado quando você finalmente passa a se proteger? Esses sinais não indicam que você está errado,
Pelo contrário, mostram que está no caminho certo. São sinais de que você está começando a se libertar. No começo, ser indisponível pode parecer desconfortável e é natural sentir-se culpado por isso. Você pode ter a impressão de estar agindo de forma egoísta, fria ou distante, mas tudo isso faz parte do processo de transformação. A vida inteira fomos condicionados a nos colocar em segundo plano. É normal que a mudança gere algum incômodo, tanto em você quanto nas pessoas que se beneficiaram da sua antiga versão. Optar por uma disponibilidade consciente é o alicerce da sua autodeterminação. Quando você decide dizer não ao mundo, na verdade está dizendo sim para si mesmo. Quando se afasta de ambientes tóxicos, reafirma que sua paz vale mais do que qualquer conexão superficial. Ao deixar de se explicar, você começa a ser mais respeitado, mesmo que por poucos. Nem todos estão prontos para esse tipo de presença. Sua ausência emocional pode revelar feridas que outros preferem ignorar. Vai mostrar o quanto eles dependiam do seu caos emocional para se sentirem no controle. E é nesse momento que tudo pode desmoronar. Vem a ruptura, acompanhada de dor, solidão, afastamento e aquela sensação de perda. Mas a verdade é que você não está perdendo, está se libertando. E o que acontece depois do silêncio? Quando você deixa de estar disponível para todos, algo profundo começa a acontecer. Primeiro vem o silêncio, um silêncio difícil, que parece gritar dentro de você. Você se questiona: será que fiz a coisa certa? Será que estou sendo duro demais? Será que estou perdendo pessoas que gostavam de mim? Aos poucos, esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, a acalmar e a curar. Então surge a solidão, mas não aquela solidão da ausência, e sim a solidão da presença plena, a sua própria solidão, dos fortes, daqueles que não se traem mais só para manter os outros por perto. Nesse espaço onde antes havia confusão, entra a clareza. Onde antes havia ansiedade, chega a paz. Onde antes havia carência, nasce uma nova força, a força de ser inteiro dentro de si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação, tornar-se quem realmente somos, exige que nos distanciemos do coletivo, que nos desidentifiquemos das máscaras e percorramos esse caminho sozinho por um tempo. Ao tomar a decisão de se tornar indisponível, você está fazendo algo muito mais profundo do que parece à primeira vista. Não é fugir do mundo, mas sim retornar para si mesmo. Ao passar de uma postura reativa para uma postura criativa, você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e começa a moldar sua realidade a partir do seu interior. Quando as pessoas se sentem desconfortáveis com sua ausência, na verdade, elas revelam que nunca desejaram realmente você, mas o papel que você representava na vida delas. Agora que esse papel não cabe mais em você, elas não sabem como agir, e isso pode ser libertador. Você vai perder algumas pessoas pelo caminho, mas também vai encontrar a si mesmo. Vai se afastar de certos lugares e, ao mesmo tempo, se reconectar com sua essência. Pode ser que seja incompreendido por muitos, mas essa é a hora de começar a ser verdadeiramente respeitado, porque quando você deixa de estar disponível para tudo e todos, se torna alguém raro, valioso e inesquecível. Essa é uma verdadeira transformação, um renascimento. Não se engane, é um renascimento. O começo de uma vida onde você não aceita mais migalhas emocionais, onde jogos mentais não têm mais espaço e onde vazios disfarçados de afeto não te prendem mais. Agora, você só aceita aquilo que realmente ressoa com sua paz, sua verdade e sua integralidade. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já está pronta para esse novo caminho. Uma parte já compreendeu tudo isso. Ser amado não vale nada se for preciso se abandonar para isso. O verdadeiro amor próprio nasce quando você escolhe cuidar de si mesmo, mesmo que isso signifique passar um tempo na solidão. E eu te pergunto, você está preparado para ser mal interpretado, rejeitado ou até odiado em nome da sua liberdade interior? Você está disposto a pagar o preço de ser quem realmente é?
Se essa mensagem tocou seu coração e fez sentido no seu momento de vida, deixe nos comentários. Eu escolho a minha paz. Vamos ver quantos aqui estão prontos para essa transformação. E lembre-se, continue acompanhando o próximo conteúdo. Ele é mais importante do que você imagina. Até lá!